O trabalho dos padres jesuítas na educação brasileira está evidenciado no museu localizado no pátio do colégio, na região central da cidade de São Paulo. Hoje vamos conhecer um pouco sobre a trajetória dos jesuítas através da visita ao museu e mostrar o caminho de peregrinação e educação. Ao longo dos anos, a Companhia de Jesus desenvolveu um belo trabalho de educação pelo mundo. No Brasil, esse papel foi amplamente marcado pela fundação da cidade de São Paulo através da missão de Manuel da Nóbrega e São José de Anchieta. Ao longo dos anos, a história reservou altos e baixos para os padres jesuítas e sua missão de evangelizar através da educação. O período histórico que a gente está falando é o século XVIII, marcado pelo iluminismo, por essa corrente filosófica. E a gente tem uma figura, no caso brasileiro, uma figura bastante importante para a nossa história, que é o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal foi o grande responsável por uma articulação para diminuir o poder que esses padres jesuítas tinham aqui no período colonial, principalmente no que tange ao monopólio da educação, que era a grande acusação que Pombal fazia em relação aos jesuítas, que eles tinham um monopólio da educação e um poder temporal para além do poder espiritual. Pombal vai fazer uma grande articulação com a coroa portuguesa para expulsar esses padres, o que ele consegue fazer em 1759. Esses padres eles não vão ser extintos por um detalhe da história, que a czarina Catarina II da Rússia e Frederico II da Prússia não vão aderir ao breve papal e vão receber os jesuítas justamente pelo papel que esses padres tinham na educação dos seus respectivos reinos. Então eles não vão expulsar os jesuítas conseguem se manter ali quase que numa quarentena, esperando um outro contexto político para propriamente restaurar a ordem da Companhia de Jesus, o que vai acontecer em 1814. A historiadora lembra que o retorno dos padres jesuítas ao Brasil acontece após um acordo com Dom Pedro II, então imperador do país. Os jesuítas voltam para o Brasil a partir da Argentina. Na verdade, eles vão vir para a Argentina, para a América do Sul, em 1842, e depois eles vão subindo e fundando colégios e a partir do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e vai haver uma conversação com Dom Pedro II, imperador então do Brasil, para que eles pudessem ter essa autorização de estabelecer colégios novamente aqui no Brasil, que vai acontecer já em meados de 1860. A história em detalhes pode ser encontrada na biblioteca do pátio do colégio. Lá, preciosidades como as cartas de São José de Anchieta e os votos de Manuel da Nóbrega estão disponíveis aos pesquisadores e interessados em conhecer mais sobre a Companhia de Jesus. Então a gente tem esse acervo especializado na história de São Paulo e na atuação da Companhia de Jesus no Brasil e no mundo. Então são mais de 30 mil volumes. Nós temos obras raras desde o século XVI, nosso livro mais antigo é de 1560. Nós temos um acervo também de manuscritos, com destaque para os originais de Anchieta, algumas cartas originais, assim como os votos de Anchieta. Os votos também do padre Manuel da Nóbrega, que foi fundamental para a fundação do Colégio de São Paulo de Piratininga no século XVI. E nós temos um acervo também de humanidades, de filosofia, de história, de literatura, à disposição do público. Então, para consultar o nosso acervo não é necessário adquirir ingresso, nem nada do tipo, é um acervo aberto para as pessoas que quiserem aprender mais sobre a história da companhia e sobre a história de São Paulo também. Nas galerias do museu, um verdadeiro encontro com a história da cidade de São Paulo e do Brasil. Até mesmo a parede mais antiga da capital, feita de taipa de pilão, pode ser vista pelos visitantes nas andanças pelo local. Foi alicerçada nela que a cidade de São Paulo se edificou para o Brasil. O nosso acervo ele foi recolhido do acervo que compunha originalmente o pátio do colégio e a Igreja do Bom Jesus, que fazia parte desse colégio de São Paulo de Piratininga. Quando da expulsão dos jesuítas, todo esse complexo se transformou no Palácio do Governo de São Paulo, na época da província de São Paulo, e esse acervo foi sendo disperso ao longo do tempo. A Igreja do Bom Jesus ela foi demolida no final do século XIX e corroborou para a dispersão, principalmente do acervo de arte sacra.
Quando os jesuítas retomam o sítio arqueológico do Pátio do Colégio a partir de 1954, do 4º centenário da fundação de São Paulo, há uma campanha para que essas peças, para todo esse acervo retorne, já que a intenção era justamente da fundação de um museu, né, que contasse as origens de São Paulo. Obras de arte da primeira igreja e dos santos fundadores da companhia compõem um acervo. Visitar esse espaço é uma verdadeira viagem no tempo. Crucifixos, mesmo as relíquias de Anchieta, né, que foi uma figura importante aqui para São Paulo e para todo o Brasil, que vão retornar depois da beatificação de Anchieta. Então esse acervo vai sendo montado a partir da década de 70 e de 80, com devoluções de particulares e também de outras instituições que receberam esse acervo disperso após a demolição do complexo. Hugo Rocha para a Rede Vida de Televisão.